Amados, a nossa vida é preciosa demais para o Senhor. Se há algo precioso na nossa existência, se há algo precioso sobre a face da terra, nós precisamos entender que é a vida humana. Não há nada sobre a face da terra que seja tão precioso aos olhos do Senhor quanto a nossa vida. Nós precisamos, amados, tomar posse desta realidade. A cada dia que vivemos, é preciso entendermos o quão precioso é para o Senhor a nossa existência. Talvez você que esteja me ouvindo, você se pergunte, mas Elias de Oliveira, qual a importância da minha vida para Deus? Qual a importância da minha existência para o Senhor? Nada sou. Sou uma pessoa simples, não tenho posses, não tenho nada que possa atrair as pessoas. Como posso eu ser precioso? Como posso eu ser caro aos olhos do Senhor? Amados, o amor de Deus para com a minha vida e para com a tua vida é tão grande, mas tão grande, que nós não temos palavras para descrevê-lo. É impossível descrever o tamanho do amor de Deus para com a nossa existência. E por mais simples que você seja, por mais humilde que você seja, eu quero afirmar para você que alguém te ama, alguém tem zelo pela tua existência, alguém acampa ao teu derredor, alguém envia anjos para guardá-lo, alguém estende a mão em teu favor, alguém te carrega nos momentos de dificuldade e alguém tem prazer em derramar da graça infinita sobre a tua existência e evidentemente que esse alguém é o nosso Senhor e Salvador, é o Todo-Poderoso, é o Eterno, é o é o Javé, é o Javé. É esse Senhor, irmãos, Criador dos céus e da terra, mesmo sendo infinito, tão maravilhoso que é, Ele tem zelo para com a nossa vida. E nós, ao lermos a palavra de Deus, ao meditarmos na Bíblia, vamos deparar com diversas pessoas, diversos personagens que passaram por situações muitas vezes difíceis, situações complicadas. Mas essas pessoas souberam agarrar-se ao Senhor, aproximaram-se de Deus, achegaram-se à presença do Senhor. Essas pessoas conseguiram enxergar o que muitos não querem enxergar, o quão preciosos são aos olhos do Senhor. Essas pessoas conseguiram enxergar que Deus os ama de uma forma tão infinita, e eles souberam achegar-se a Deus. E todos aqueles que achegaram-se ao Senhor, irmãos, todos aqueles que aproximaram-se de Deus, estes foram honrados pelo Senhor. O Eterno voltou-se para estas vidas, derramou da sua graça sobre a sua existência, fez coisas novas acontecer nas suas vidas. E ao lermos a palavra, vemos diversos exemplos. E um desses exemplos talvez mais marcante, até porque este escreveu diversos salmos a respeito do seu amor para com Deus, foi o rei Davi. Quando nós lemos na palavra, irmãos, quando nós lemos os salmos, nós veremos um coração agradecido a Deus, um coração que soube reconhecer o tamanho do Senhor, um coração que, oh meu Deus, que sentiu a presença do Senhor de uma forma tão intensa, de uma forma tão maravilhosa, que aquilo moveu todas as suas células, aquilo tocou em todo o seu ser, do lugar mais profundo até a ponta do dedinho do pé. Davi foi totalmente envolvido pela graça do Senhor, foi alguém tomado pela graça de Deus, e este homem teve experiências profundas demais com o Senhor. Mas você possa talvez falar para mim, Elias Oliveira, mas foi o rei Davi, foi Davi, olha só, eu não sou Davi, eu não sou o rei Davi. Eu quero afirmar para você, querido, que não há diferença. Não há diferença aos olhos do Senhor.
Da mesma forma que Davi foi amado por Deus, da mesma forma que Davi foi querido por Deus, esse mesmo amor de Deus se manifesta em relação à tua vida. É o mesmo amor, é a mesma intensidade, é o mesmo querer, é o mesmo gostar, é o mesmo amar, é o mesmo zelo, é a mesma proteção, é o Deus imutável, é o Deus do rei Davi, é o Deus do pastor Elias de Oliveira, é o Deus de você que me ouve. Mas talvez a diferença esteja não no agir do Senhor. A diferença está não no agir do Senhor, mas a diferença talvez esteja na tua vida. Nós vemos, irmãos, que o rei Davi foi alguém que abriu o seu coração, entregou-se ao Todo-Poderoso. O rei Davi não mediu as consequências de querer servir ao Senhor, e ele entregou-se e deixou-se mover de forma sobrenatural. Também é possível, você que me ouve, é possível a minha própria vida, a partir do momento que eu me entrego ao Todo-Poderoso, a partir do momento que eu me dou, me entrego, faço uma doação viva da minha existência para o Todo-Poderoso, ele há de adentrar o meu coração, há de mover de uma forma tão maravilhosa que será semelhante aos dias de Davi. Será semelhante. É o cuidado de Deus, é o cuidado do Senhor. Mas, amados, o rei Davi reconheceu esse agir do Senhor. Eis a grande diferença. O rei Davi foi alguém que reconheceu o agir de Deus em seu favor. Ele reconheceu, amados. E mesmo ali em meio das suas dificuldades, em meio dos seus problemas, as muitas perseguições, o rei Saul querendo matá-lo, mesmo em meio a todas essas dificuldades, o rei Davi, ele continuou firme, ele não abandonou o Senhor. Enquanto mais a situação ficava difícil, mais ele se aproximava de Deus. Quanto mais a situação ficava apertada, complicada, perigosa, Davi se aproximava do Senhor. E Davi recebeu aquilo que ele precisava, que foi o livramento dos seus perseguidores, dos seus inimigos. Mas Davi não parou por aí. Isso que é interessante. Nós muitas vezes, irmãos, estamos batendo na porta do Senhor, tipo, quando o Senhor abre a porta, ou seja, quando nós recebemos as bênçãos de Deus, quando tudo se acalma para a gente, nós somos tendenciosos a virar as costas para o Senhor, a deixar o Senhor de lado e a vivermos aquilo que nós achamos correto e a desenvolvermos uma vida segundo o nosso querer. Mas o rei Davi não foi desta forma. Quando o rei Davi recebeu o livramento, quando o rei Davi viu que a mão de Deus era a seu favor, que ele havia dominado seus inimigos, que o Deus Todo-Poderoso havia liberto a ele da perseguição, quando o rei Davi viu que Deus o libertou dos seus perseguidores, este homem voltou-se para o Senhor e o amou ainda mais profundamente. O amou ainda mais profundamente. Nós vamos ler para você entender Salmo 18, versículo 1. Salmo 18, versículo 1, 2 e 3. Nos diz a palavra: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Eis aqui, irmãos, a declaração do rei Davi. É sobre essa declaração que nós vamos meditar um pouco hoje. É esse amor exposto, externado de forma tão explícita para com o Todo-Poderoso que nós precisamos também para as nossas vidas, buscá-lo para as nossas vidas. Irmãos, precisamos correr atrás do Senhor.
e continuamente, amados, estarmos com o nosso coração aberto para recebermos do Senhor aquilo que nos faz vencer, aquilo que nos faz passar por sobre as dificuldades. O rei Davi recebeu, mas ele não parou por aí. O rei Davi não parou nas bênçãos. Quando ele recebeu as bênçãos do Senhor, quando ele enxergou o livramento de Deus, ele abre a sua boca, ele levanta a sua voz e faz uma declaração de amor ao Todo-Poderoso. Ele afirma com todas as letras: eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Amados, quantas vezes você já parou para falar para Deus que o ama? Quantas vezes? Quantas vezes você em público já declarou abertamente: Deus, eu te amo, ó Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu Redentor. Quantas vezes fizemos isso no decorrer da nossa existência? Poucas. Alguns talvez nunca fez. Talvez tomado pela timidez, tomado pela vergonha, enfim, nunca declararam de forma aberta o seu amor ao Senhor. Enxerga Deus como o Todo-Poderoso, mas não consegue externar que ama a Deus, que ama o Senhor. E nós precisamos aprender, amados, aprender com alguém que amou, aprender com alguém que foi próximo, aprender com alguém que o Senhor posteriormente afirmaria: este era segundo o meu coração. E quando nós meditamos na palavra do rei Davi, quando nós meditamos nos escritos do rei Davi, nós veremos, amados, que é preciso aprendermos a expor, declarar de forma clara o nosso amor ao Senhor. Ao acordar, declare o seu amor ao Senhor. Ao sair para o trabalho, declare o seu amor ao Senhor. Andando pelas ruas, declare seu amor ao Senhor. Aprenda a declarar o seu amor a Deus. Eu fico observando, irmãos, os casais. Oh, que bênção, não é? Os casais que se amam, no decorrer do dia, 500 ligações, amor, eu te amo. São mensagenzinhas, torpedos, amor, eu te amo. É no Facebook, amor, eu te amo. Oh, meu Deus. No MSN o dia todo, amor, eu te amo. É aquela declaração de amor contínua, praticamente 24 horas por dia, declarando que ama. Vê como são as coisas, irmãos. Muitas vezes nós temos mais afinidades ao próprio homem do que afinidade com Deus. Nós precisamos reverter esse quadro. A você que é casado, talvez você declare o teu amor à tua esposa umas centenas de vezes durante a semana, e a Deus, geralmente, não declaramos o nosso amor ao Senhor. Nós precisamos reverter esse quadro. A Bíblia nos afirma que devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. E quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, nós somos levados, movidos a cada dia mais nos aproximarmos dele, porque é a proximidade que nos dá conhecimento, e esse conhecimento faz que o amor cada dia esteja mais vivo, ardendo como uma chama intensa dentro de nossos corações. E nós vamos declarar o amor ao Senhor, abrindo a nossa boca, afirmando isso. Nas nossas ações, você há de agir de uma forma em que as pessoas verão que você ama a Deus mais do que a sua própria vida, mais do que tudo quanto você tem sobre a face da terra. Quando as pessoas olham para você, será que elas conseguem enxergar em você um amor primeiro, um amor maior por Deus? Será? É preciso entendermos, irmãos, que as pessoas precisam enxergar que nós somos diferentes, porque fomos comprados para sermos do Senhor. O rei Davi tinha essa consciência. O rei Davi sabia que ele não pertencia a si próprio. O rei Davi
tinha consagrado, dedicado, entregado por completo a sua existência para o Todo-Poderoso. E ele não se envergonhava disso. Ele não tinha vergonha desse compromisso com Deus. Ele não ficava preso à timidez, mas ele tinha prazer em expor. Talvez para aquelas pessoas que estavam próximo a ele, talvez eles olhavam para o rei Davi e achavam estranho, olhava para Davi e achava estranho toda aquela situação, mas Davi, ele não tinha vergonha do Senhor. Amados, temos vergonha de Deus? Será que nós temos vergonhas do Senhor? Será que nós nos envergonhamos em dizer que somos do Senhor? Será que nós nos envergonhamos de declarar que somos de Deus? Nós muitas vezes temos vergonha de Deus. E isso é inadmissível, irmãos. Porque aquele que nos amou primeiro, a essência do amor, ele não se envergonha de nós. Não se envergonha de nós. Mas quantas vezes você não demonstra o seu amor ao Senhor? Quantas vezes você não demonstra que ama a Deus exatamente porque a timidez toma o teu ser, porque a vergonha toma o teu ser, porque você acha que não é bem por aí? E quantas vezes, irmãos, as pessoas não fazem nada para Deus? Não fazem nada. Não entregam um panfleto, não falam do amor do Senhor, não mandam um torpedo dizendo que Deus, que Cristo Jesus é o Salvador. Enfim, não move, como dizem por aí, não movem uma palha para que as pessoas entendam quem é o Senhor. Muitas vezes as pessoas agem desta forma. Isto é porque está faltando no coração amor. Amor para com Deus. Amor que enchia, que transbordava no coração de Davi para com o Senhor. Precisamos declarar amor, declarar o nosso amor a Deus. Precisamos declarar o nosso amor ao Senhor de uma forma forte, de uma forma em que todos possam enxergar, possam compreender que somos do Pai, que amamos o Pai. E você, amado, tem feito essa declaração de amor ao Senhor diariamente? Se você não tem feito essa declaração de amor, se você na verdade nem sabe se ama o Todo-Poderoso, há alguma coisa errada na tua vida e hoje é tempo oportuno para você rever os teus conceitos, rever o que significa amar a Deus. E amar o Senhor, irmãos, é algo profundo, é algo intenso, é algo verdadeiro, real, maravilhoso, e você precisa cultivar esse amor dentro do seu coração. Você precisa cultivar. Quando nós amamos o Senhor, quando nós amamos a Deus, irmãos, nós vamos criar uma total dependência de Deus na nossa vida. Salmo 18, versículo 2, o Senhor é a minha rocha. E continua, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Essa é a declaração do rei Davi, essa é a declaração do Davi, essa é a declaração do Davi, que não se cansava de falar que amava a Deus. Mas aqui também Davi traz uma nova realidade para nós. Ele mostra uma total dependência. Ele afirma com todas as letras, com todas as palavras, que ele era totalmente dependente de Deus. Uma dependência total. Uma dependência total. Mas, amados, o que é dependência? Dependência é quando nós precisamos de alguém, é quando nós dependemos que alguém olhe para nós, que alguém cuide de nós. Depender do próximo, irmãos, é receber o cuidado, é receber o zelo de alguém. E era isso que o rei Davi tinha, era isso que Davi tinha na sua vida. Ele tinha esse entendimento e ele sabia que nada era, porque tudo quanto acontecia na sua vida era
consequência do zelo de Deus para consigo, era consequência da demonstração do amor de Deus, e ele não se limitava. O rei Davi não se limitava, mas ele procurava entregar por completo a sua vida ao Todo-Poderoso. Davi não tinha limitações na sua vida. Davi não tinha reservas. Davi não tinha dentro do seu coração quartinhos separados, trancados, nos quais o Senhor não podia entrar, não de forma alguma. O coração de Davi era aberto, escancarado, totalmente acessível ao Todo-Poderoso. E nós vemos essa declaração, amados, essa declaração de dependência de uma forma tão intensa, de uma forma tão maravilhosa. Nós vemos primeiro que Davi afirma que o Senhor é a sua rocha. O Senhor é a minha rocha. Nesse aspecto, Davi estava afirmando que Deus era a sua fortaleza, era a sua segurança. Se alguém o guardava, esse alguém era Deus. Se alguém o protegia, esse alguém era Deus. Ele era a rocha. Deus era a rocha sobre a sua existência. Sobre a vida dele havia a mão protetora do Senhor. E Davi tinha plena consciência disso. E ele continuou dizendo que Deus, o Senhor, era a sua cidadela. A sua cidadela. Cidadela era uma fortaleza construída para a defesa de uma cidade. Era um lugar seguro, uma fortaleza. Davi afirma que Deus era a sua cidadela. Era um lugar que estava antes da sua existência, antes da sua vida, visando a sua proteção, visando a sua guarda. Era assim que Davi enxergava Deus. Era assim que Davi enxergava o Senhor na sua existência. Como alguém que o protegia, como alguém que o envolvia. Ele sabia que a graça do Senhor era para com ele. E ao continuar o texto, Davi afirma: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu libertador. Veja, irmãos. Se havia momentos difíceis na vida de Davi, ele tinha plena consciência que o Senhor era o seu libertador. Era Deus que o colocava em segurança. Era o Deus que o livrava. Era Deus que o livrava dos seus inimigos, que livrava das suas dificuldades. Era Deus que guardava a sua existência. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Amados, quantas vezes nós temos enxergado Deus como nossa rocha, como nossa cidadela, como nosso libertador? Quantas vezes? Geralmente quando os problemas surgem no horizonte, geralmente quando as dificuldades surgem no horizonte, nós somos tendenciosos a virar as costas para o Senhor, somos tendenciosos a virar as costas para Deus, virarmos para as murmurações, virarmos para as reclamações, voltarmos-nos contra o Senhor, deixando que a carne fale alto. Precisamos aprender, amados, a viver em dependência do Senhor, em total dependência. E Davi ainda afirma nesse texto: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu Deus. Esse Deus, irmãos, é El, Javé, o Deus único. Davi aqui estava declarando que ele reconhecia que a sua proteção estava no Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas, e ele confiava, entre aspas, cegamente na proteção do Todo-Poderoso sobre a sua existência. Ele nada temia, porque ele tinha consciência que o Deus que ele servia era Javé, era o Deus único, o Todo-Poderoso. E quando nós temos essa consciência verdadeira em nossos corações, quando nós acreditamos nisso de forma verdadeira, irmãos,
toda a nossa história será mudada, toda a nossa história será transformada, porque uma nova história será escrita na nossa existência, uma história de dependência total de Deus. Mas Davi não parou aí. Ele ainda afirma: o meu rochedo em que me refugio, o meu rochedo em que me refugio. Deus era para Davi, irmãos, como uma grande rocha, atrás da qual ele estava, uma parede rochosa, atrás da qual ele estava, uma parede rochosa que servia de barreira para os seus inimigos. Os inimigos chegavam até aquela parede, mas não passava dela, porque esse rochedo era o Todo-Poderoso e nele Davi se refugiava. Nós precisamos aprender que Deus é o nosso rochedo. Deus é o nosso rochedo. E quando nós temos essa consciência que Deus é o nosso rochedo, nós vamos viver em paz, irmãos. Vamos viver em paz e vamos procurar demonstrar o amor que nós temos, devemos ter, claro, no coração para com o Senhor, na pregação da palavra, no envolvermos com aquilo que é de Deus, no corrermos para o Senhor. Nós não podemos ficar parados, irmãos, nós não podemos ficar parados, porque Deus tem pressa em alcançar a humanidade, Deus tem pressa em salvar as pessoas, mas para que Deus salve as pessoas, eu preciso declarar o meu amor ao Senhor. Declarando o meu amor a Deus, eu terei uma total dependência do Pai Eterno, e essa total dependência de Deus faz-me entender que preciso falar de Cristo Jesus, preciso fazer alguma coisa pela obra do Pai, preciso ir, preciso testemunhar, preciso pregar. E se porventura o inimigo levantar-se contra nós, e com certeza há de levantar-se, nós teremos convicção que Deus também é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amados, naqueles dias os guerreiros não andavam de tanque, não andavam de aviões, não. A luta era ali, corpo a corpo. E os guerreiros carregavam sobre os seus braços um escudo, geralmente feito de couro, e com aquele escudo eles seguravam as espadas, as flechas, as lanças. Eles conseguiam esconder-se do ataque do maligno atrás do escudo. Assim é Deus na nossa vida. Precisamos entender que Deus é o nosso escudo, é aquele que está à nossa frente. E quando Deus está à nossa frente, as flechas inflamadas do maligno, as flechas do diabo, elas não podem nos atingir. E as flechas do maligno são as perseguições, são os problemas que surgem. Nós precisamos nos esconder atrás do escudo do Senhor. Irmãos, não há nada mais precioso, nada mais importante, nada que possa nos dar mais alegria a não ser vivermos a vontade do Senhor. Quando nós nos entregamos a Deus, quando nós nos doamos para o Senhor, nós somos tomados pelo Espírito Santo que é derramado sobre a nossa cabeça como um óleo morno, um óleo agradável, um óleo que enche todo o nosso ser. E nós, irmãos, somos tomados por uma paz que vem do Eterno. É o escudo do Senhor à nossa frente, é a proteção do Senhor. Somos fortalecidos nele, mas somos fortalecidos não para ficarmos parados, mas somos fortalecidos para fazermos a vontade dele. O rei Davi não ficou parado. Davi, ele não ficou parado. Davi colocou-se à disposição do Senhor e ele foi até as últimas consequências, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha algo para fazer, para realizar através de Davi. Davi não se negou. Davi, ele amou o Senhor de forma intensa, profunda, intensamente. E ele entendeu que a melhor forma para viver era na dependência do Senhor, na dependência de Deus. E quando ele entendeu que a dependência do Senhor era a melhor coisa, irmãos, ele procurou
entregar-se por completo ao Todo-Poderoso, numa busca contínua pelo Senhor, numa busca contínua pela presença do Todo-Poderoso, pelo mover, pelo poder, pela autoridade, pelo agir do Senhor na sua existência. Salmo 18, versículo 3. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Invoco o Senhor. Amados, nós não podemos parar no tempo, não podemos. Nós precisamos a cada dia invocar o Senhor, nós precisamos aprender que a nossa vida é de uma busca contínua pela presença de Deus. Eu preciso buscar Deus continuamente, eu preciso invocar o Senhor diariamente, e estas ações eu faço, eu realizo através da minha dedicação ao Todo-Poderoso. E aqueles que são do Senhor, que amam a Deus de uma forma profunda, que vivem na dependência do Todo-Poderoso, estes têm prazer em buscar a presença do Rei cada dia mais, buscar a presença do Pai Eterno cada dia mais para suas vidas. Esses irmãos querem cada dia mais beber na fonte da água viva. Esses querem alcançar a estatura do varão perfeito. Esses querem viver em santidade, porque a santidade nos dá intimidade com o Pai. Esses querem ser um com o Todo-Poderoso. Querem que as suas mentes sejam semelhantes à mente de Cristo. E aqueles que buscam isso, irmãos, com certeza alcançam. Porque o Senhor se manifesta, o Senhor se faz achar, o Senhor se revela, o Senhor se entrega, mas eu preciso invocar, eu preciso buscar, eu preciso ir ao encontro do Senhor. E esse ir ao encontro de Deus é quando você lê a palavra, é quando você medita na Bíblia, é quando você está em jejum, sacrifícios de jejum. É quando você tem uma vida contínua de comunhão com Deus em oração. Quando você está sempre em oração. É quando você vai para os montes. É quando você vai em busca ao encontro do Senhor. É quando você está na presença do Todo-Poderoso. Nós precisamos buscar o Senhor, invocar o Todo-Poderoso, dia após dia. Todos os dias da nossa existência, nós não podemos limitar, nós não podemos parar, nós não podemos ficar esperando, irmãos, mas irmos ao encontro do Senhor. Amados, temos feito alguma coisa para o Todo-Poderoso? Nós temos realmente dedicado a nossa vida ao Senhor? O que é que você tem feito para demonstrar o teu amor para com Deus? Qual a tua declaração de amor para com Deus? Qual a tua declaração de amor para com Deus, meu irmão? Tens falado desse amor para o teu próximo? Tens falado de Cristo Jesus para aqueles que são teus próximos? Tens pregado o Evangelho? Tens cumprido o ide de Cristo na tua existência? Nós sabemos, irmãos, que você tem um chamado. Deus tem um projeto na tua vida e você não pode se esquivar, se esconder, sair desse projeto, mas você precisa se alinhar com a vontade do Senhor. Você precisa buscar a vontade de Deus. Você precisa estar cada dia mais ligado ao Senhor. Olhe para Deus, confia no Senhor, faça a obra dele, declare teu amor ao Senhor, viva em total dependência em todos os aspectos, viva em total dependência. Quando nós dependemos de Deus, irmãos, nós seremos pessoas movidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo há de nos direcionar, nos conduzir por caminhos corretos. Haveremos de experimentar o poder maravilhoso do Senhor que há de ser liberado sobre nossas vidas. Mas a base de tudo isso é o amor ao Senhor. Precisamos amar a Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o Senhor acima de todas as coisas. Eis o primeiro mandamento para a tua vida, eis o primeiro mandamento para a minha vida, eis o que Deus quer para mim e para você. Vamos buscar o Senhor, irmãos. Vamos nos entregar para Deus.
Vamos abrir mão do nosso eu, da nossa vontade pessoal, vamos abrir mão do nosso ego, vamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos prazeres, dos nossos planos, para que a vontade do Senhor se manifeste na minha vida, se manifeste também na tua vida, como se manifestou na vida de Davi. Se Davi com certeza fosse um homem, como muitos hoje, que se preocupa apenas em satisfazer o seu próprio eu, satisfazer seu próprio ego, certamente ele não teria alcançado essa comunhão verdadeira com Deus. Ele não teria experimentado aquilo que Deus tinha para ele. Ele não teria experimentado. Ele não teria conhecido Deus de perto. E se você não conhece Deus de perto, e se você não sabe quem é Deus verdadeiramente, se você acha que Deus é aquele da Bíblia, somente isso, sei lá, como diz alguns, é um velhinho de cabelo branco, uns dizem dessa forma, que blasfêmia, não é gente, que blasfêmia, mas uns afirmam que Deus é um velhinho de cabelo branco e fica só nisso aí. Eu quero afirmar que é preciso que você reveja os teus conceitos, reveja a tua vida, faça um balanço na tua vida, faça um balanço. Veja quem é que está em primeiro lugar. E se teu eu, se os teus planos, os teus projetos tomam o lugar de Deus na tua vida, jogue-os no lixo, jogue-os fora e permita que Deus adentre ao teu coração, adentre ao teu ser e deixe que o amor do Senhor, que é infinito para contigo, te envolva, porque Deus te ama de uma forma indescritível, nunca esqueça disso, mas nós precisamos também amar o Senhor, amar o Senhor. Declare diariamente teu amor para com Deus. Faça isso gritando, Senhor, eu te amo. Falando, Senhor, eu te amo. Mas faça isso também em atos, em ações, pregando o Evangelho, distribuindo um folheto, evangelizando, levando as pessoas a entender que elas são amadas por Deus e que também precisam amar o Senhor. E nunca esqueça, precisamos ser dependentes, totalmente dependentes do Senhor, dependentes de Deus. Quando assim agimos, teremos com certeza uma vida nova, uma vida diferente e experiências profundas, aonde nortear a nossa existência. Porque as experiências procederão do Espírito Santo de Deus, e este há de dirigir a nossa vida, nos conduzir pelos caminhos que são da vontade do Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abra teu entendimento, abra teu coração, para que você possa declarar o teu amor ao Senhor, viver em dependência e continuamente invocar o Rei dos Reis, adorar o Rei dos Reis. Que Deus abençoe a você, abençoe a tua casa e a tua família, é que eu declaro em nome de Jesus. Esta é a Missão Cristã Vivos. Missão Cristã Vivos, desde 2001, fazendo a obra de Deus via internet. Acesse nosso site, vivos.com.br, e você com certeza será edificado, porque o mover do Espírito Santo de Deus é uma realidade na Missão Cristã Vivos. Amém? Um abraço do teu irmão, o pastor Elias de Oliveira.